Hoje foi um dia em que eu acordei uma hora mais tarde do que eu costumo acordar. Eu sempre levanto às 5h40 e hoje eu levantei às 6h40 e eu quero falar sobre isso, porque apesar de não ter cumprido esse hábito hoje, eu não falhei no meu hábito de acordar cedo. Sendo bem honesta com vocês, é muito raro um dia que eu não acorde no meu horário das 5h40, porque eu me tornei uma pessoa matinal, né? Eu não era uma pessoa matinal e hoje eu gosto de acordar cedo, eu gosto de aproveitar o meu dia, de ter o meu momento de manhã pra ter silêncio, pra ler, pra me exercitar. E aí por isso eu mantenho a minha rotina matinal, só que não é por isso que eu faça ela em 100% dos dias e que não tem absolutamente nenhum dia que eu deixe de fazer. E aí o que aconteceu? Ontem eu tava escrevendo à noite, porque eu tava com alguns pensamentos na minha cabeça e eu gosto de escrever pra clarear a minha mente. Eu preciso tomar algumas decisões e aí eu comecei a escrever pra colocar meus pensamentos no papel realmente e conseguir tomar essa decisão que eu preciso. Só que eu me empolguei e aí eu acabei indo dormir uma hora mais tarde do que eu costumo dormir e eu sabia que sim, que isso ia interferir na minha rotina matinal, afinal o horário de dormir é muito importante para que a gente consiga manter a rotina matinal, mas como essa escrita era importante para mim, eu decidi continuar escrevendo e se acontecesse de manhã eu dormiria um pouquinho mais e aí foi isso que acabou acontecendo. Quando o despertador tocou de manhã eu estava cansadíssima, ainda estava com cólica. E aí eu decidi dormir mais, desliguei o despertador e aí eu acordei exatamente uma hora depois. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, sobre a falha, porque essa é uma das perguntas que eu recebo com muita frequência. Mari, alguma vez tu falha nos teus hábitos? Tem algum dia que tu acorda mais tarde ou que tu não vai te exercitar? E eu sei que essa pergunta vem muito daquela ideia de que a gente tem que ser perfeita, de que a gente não pode falhar e de que pessoas produtivas sempre fazem tudo certinho o tempo inteiro. E ser disciplinada não é sobre fazer tudo perfeito, mas sim sobre fazer a coisa certa na maioria dos dias. Então eu diria que eu mantenho a minha rotina matinal em 90% do tempo, pelo menos. E sim, isso é um número alto, mas isso é um trabalho que eu já venho fazendo em mim há muitos anos, então é por isso que eu consigo ter essa frequência. Mas quando a gente está no início, é normal a gente falhar mais do que depois. Eu até não gosto muito desse termo falhar, porque remete a gente estar fazendo uma coisa errada, né? Ai, nossa, eu tô falhando. E na verdade, a gente está escolhendo às vezes não fazer, né? Então hoje, por exemplo, eu escolhi acordar mais tarde, eu escolhi não levantar no horário porque, enfim, eu ia levantar extremamente cansada, eu não ia conseguir focar nas coisas que eu precisava fazer, então eu preferi abrir mão de acordar cedo pra então eu me sentir mais disposta. E a gente tem que saber que tu não precisa ser perfeita todos os dias, sempre fazer as coisas super certinho, mas sim manter na maioria deles, né? Então não é porque hoje eu acordei mais tarde que de repente amanhã eu já vou dizer, não, ontem eu falhei, então hoje eu vou falhar de novo e vou acordar mais tarde também, porque a gente continuar falhando, né, aí sim é uma escolha mais consciente ainda, né, então tudo bem tu te dar esse desconto de vez em quando, mas também não usa como justificativa para simplesmente abandonar o teu hábito. E por que eu tô falando isso? Porque eu mesma, por muito tempo, eu ficava justificando as minhas falhas. Então, por exemplo, se eu acordava tarde, já era uma justificativa para eu não ir na academia. Porque, já falhei com o primeiro hábito da manhã mesmo, então eu não preciso me exercitar. E hoje de manhã, quando eu levantei, eu até pensei, vou atrasar na academia, não sei se eu vou conseguir ir e tudo mais. Mas aí eu parti para a solução, beleza, eu não vou conseguir passar tanto tempo na academia quanto se eu tivesse levantado mais cedo, mas ainda assim eu consigo fazer um treino mais curto. E foi isso que eu fiz. Então, se tu tá tentando construir hábitos e muitas vezes tu não consegue, pode ser que é justamente porque tu acaba sempre justificando as tuas falhas. Eu errei, eu vou continuar errando. Ou tu se sente um fracasso por ter errado algumas vezes, sendo que, na verdade,
todo mundo erra, né? A gente não precisa ser perfeito. E isso tirou um grande peso de mim e foi o que finalmente me fez conseguir acordar cedo, me exercitar, me alimentar melhor e todos os outros hábitos que eu construí. Das coisas que muita gente não fala é que criar um hábito é justamente tu saber passar por essa fase em que tu falha mais. Então, quando tu começa um novo hábito, tu não tá acostumada com ele, então tu tá acostumada a fazer coisas completamente diferentes dele. E é óbvio que no início vai ser mais difícil e talvez tu falhe com mais frequência, só que tu tem que justamente passar por esse período para assim conseguir construir o hábito. E eu recomendo fortemente que tu sempre coloque um hábito que seja realizável e não aquele hábito ideal assim que tu quer fazer. Então tem muitas pessoas que querem fazer mudanças bruscas, né? Logo de cara, eu já quero sair me exercitando 1 hora por dia, 5 dias por semana. Só que aí logo na segunda semana elas já estão falhando e aí se sentem culpadas e pensam que não conseguem mudar os seus hábitos. Só que se essas mesmas pessoas tivessem começado com o hábito de se exercitar, sei lá, 15 ou 20 minutos por dia, teria sido muito mais fácil manter, né? Afinal, tu encarar assim, tem que me exercitar 1 hora hoje, é muito mais difícil do que pensar que tu tem que fazer 15 minutinhos. Então, essa foi uma das grandes viradas de chave pra mim, pra eu parar de me cobrar, pra fazer sempre mudanças enormes e achar que eu tinha que ter consistência com elas, sendo que eu nem estava acostumada com elas. Bom, então, basicamente, o que eu quero te dizer com tudo isso? A primeira coisa é, às vezes, a gente pode escolher não fazer algo e isso não significa que a gente está falhando, desde que seja uma escolha consciente e que tu sabe que aquele ali é um dia em que tu não vai fazer alguma coisa ou que tu vai fazer algo de diferente. Segunda, não usa as tuas falhas como justificativa para permanecer na falha e assim abandonar o teu hábito. Então, uma falha não justifica o abandono de um hábito. E a terceira e última coisa que eu quero que tu lembre é que o objetivo não é ser perfeita 100% dos dias, fazer tudo certinho, e sim ser uma pessoa consistente e que faz boas escolhas. Se tu é minha aluna lá da academia, eu recomendo que tu assista a aula 008 sobre como inserir novos hábitos na tua rotina, que ela tá super completa. Se tu ainda não é minha aluna, eu vou deixar aqui embaixo o link para conhecer um pouquinho mais a nossa escola de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e produtividade. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha te trazido alguns insights, que tu reduza a tua cobrança e assim consiga aumentar a tua consistência. Muito obrigada por assistir e até o próximo!